Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Anderson, é um prazer estar com vocês. Vamos fazer uma pequena reflexão, um pequeno estudo, né? Sobre a família. E para iniciar, vamos fazer uma prece inicial, tá bom? Amado Mestre Jesus, suplicamos, Senhor, a tua inspiração e o teu amparo e a tua misericórdia. Inunda, Jesus, nossas casas com tua infinita misericórdia. E pedimos a ti, Jesus, que os benfeitores espirituais, em nome do amor, possam estar conosco, nos amparando, nos protegendo e nos inspirando. Suplicamos, Senhor, que as falanges do Espírito de verdade possam nos envolver num clima de paz. E permita, Jesus, que tudo aquilo que falarmos possa ser verdadeiramente útil a nossas vidas. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos, como eu falei, a gente vai falar sobre a família. Eu vou usar uns slides aqui para que nós possamos ir estudando junto essas reflexões. Convivência familiar na visão espírita. O ser humano tem uma necessidade básica de viver em grupo e se sentir acolhido, proteger e estar protegido. Na natureza, a maioria das espécies, elas, quando nascem, elas já são independentes. Sobretudo, répteis, aves, peixes. Né? Nos mamíferos, você começa a ter uma certa dependência, com um prazo curto, e no homem, essa dependência é total. No homem, também tem algumas outras espécies, que a dependência no início é total, mas no homem, essa dependência ela é total e ela dura anos. Um ser humano sozinho, ele não consegue sobreviver. Ele precisa da família. Então, na própria origem do homem, do Homo sapiens, a configuração de estar com a família foi fundamental. Foi fundamental. Porque o ser humano não sobrevive só. Ele, por ser um ser inteligente, com potencialidades impressionantes, ele precisa do convívio social para que ele possa aprender a ler, falar e desenvolver suas potencialidades. Então, desde o início da jornada dos hominídeos na Terra, a vida em família se constitui uma realidade. Então, é uma das instituições humanas mais antigas que nós temos. Sem ela, nós simplesmente não existiríamos. Qual seria, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo. Um aumento considerável do egoísmo. O que nós vimos é que, a partir dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, a família foi colocada em questão. E isso foi um debate que durou bons 30 anos, anos 50, 60, 70. Era um tema corriqueiro questionar a existência da família. Muitas pessoas nihilistas pregavam o fim da família. Na verdade, isso foi um blá 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 importante para que nós pudéssemos hoje ter a família cada vez mais forte. A noção de família, ela não só permaneceu, como ela se evoluiu para novas configurações. Quebrou aquele modelo tradicional e novas possibilidades de sentimento, novas liberdades
começaram a surgir. Nós temos hoje vários tipos de organização familiar, múltiplos. Então, os questionamentos dos anos 50 e 60 foram, na verdade, questionamentos que levaram a uma melhoria da qualidade da convivência familiar. Hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, o castigo à criança, bater em criança, é algo condenável, que prejudica. A gente sabe que é necessário que os pais, as pessoas, o casal, possam estar vivendo porque se amam, porque querem estar vivendo, para criarem um lar harmonizado, um lar espiritualizado. Então, realmente, na família, nós podemos ter o cadinho alquímico de transformação. Se nós aproveitarmos o conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos dá na vida em família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os Espíritos nos dizem o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Isso é uma conclusão que a gente sabe, né? O fato de você ser da família, do mesmo sangue, não cria laços profundos necessariamente. Às vezes cria, às vezes não cria. Às vezes a pessoa tem, em pessoas que não são diretamente ligadas à consanguinidade, laços de afeto profundo. Depois ele nos informa: o pai não gera o espírito do filho. E isso é importante. Fornece-lhe apenas o envoltório corporal. Nós não somos criações de nossos pais. A nossa origem é Deus. Então, ninguém puxa, não é, caráter de ninguém, mas nós nos influenciamos. Nós, o tempo todo, nos interinfluenciamos. Quando nós recebemos uma criança em nosso lar, nós devemos nos ater a essa frase, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. E isso realmente é um fato. Nós, muitas vezes, pensamos em vida e família apenas em crise, em desunião, em ele foi meu inimigo do passado. Não, não necessariamente. A vida dentro de um lar, ele traz seus conflitos. Isso não significa que nós fomos inimigos no passado. Muito pelo contrário. Nós não temos uma vida passada. A gente pensa assim, não, foi meu inimigo na vida. Nós temos milhares de vidas, um número incomensurável de existências. A gente perde a noção disso. Mas nós somos muito mais antigos do que a gente possa supor. E nós temos vivências, nossos entes da família, as mais variadas. E nós estamos caminhando juntos, fazemos parte do mesmo grupo espiritual. Então, a gente tem laços de afinidade, mesmo que isso, muitas vezes, devido aos problemas do planeta Terra, as situações, as circunstâncias, criem entre nós rusgas, antipatias, afastamentos, mas esses laços estão lá. Nossa rudeza espiritual é que muitas vezes faz a gente pensar que a única ligação que nós temos é a da antipatia e de inimigo do passado. Não. Nós temos com as pessoas da nossa família um número muito grande de experiências diferenciadas. Algumas experiências boas e algumas experiências não boas. Nós caminhamos juntos e vamos nos reencontrar. É o caminho do grupo familiar espiritual que ele nunca diminui. Ele sempre se amplia. É a lei de progresso.
nós vamos ampliando nosso grupo, nosso núcleo espiritual de evolução mais próximo. Ele não diminui, ele tende a ampliar. Muitas vezes, nós dificultamos esse entendimento devido ao nosso egoísmo. O nosso egocentrismo é que quer que as pessoas sejam exatamente idênticas a nós. E aí a gente acha que é inimigo do passado. Agora, complementando, essa é a continuação do texto. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Sim, pode acontecer. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender. Se eu pensar que X ou Y eu tenho algum problema no passado, justamente por eu pensar isso, eu preciso resolver isso. Se você identifica num familiar uma rusga, tudo bem. Essa rusga foi por agora. É o problema do terreno, é o problema de não sei o quê, é o problema de não sei o que lá. Mas aí a pessoa, não, foi... desde a vida passada. Ok. A gente não sabe direito, mas ok. Toda antipatia tem que ser transformada em simpatia. Nós estamos aqui na Terra para isso. Toda antipatia deve ser transformada em simpatia. E se essa pessoa está próxima, se essa pessoa divide conosco os laços familiares, o que significa? Que esse processo tem urgência. Não é algo que você pode ficar indiferente. É algo que pesa na tua economia evolutiva. Então, a melhor forma de resolver isso é antipatia nunca mais. Simpatia é quase amor. Antipatia nunca mais. Nós devemos não agir com nossas emoções de forma infantil. Não podemos mais ser invigilantes a qualquer traço primitivo da nossa personalidade. E isso exige esforço, boa vontade e, sobretudo, o conhecimento dos princípios básicos do Espiritismo. Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, capítulo 1, nos esclarece. Esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então, é importantíssimo, gente, que a gente não caia no discurso fácil de que é inimigo do passado. E começar a entender que os encontros não são encontros casuais. Nós temos que começar a olhar a vida nossa humana a partir de um olhar multidimensional. Eu não sou um corpo físico, eu sou um espírito. Eu sou um espírito encarnado. Uma alma. Mas eu sou um espírito encarnado. Isso é fundamental para que a gente não perca a noção de que nós temos trabalho a fazer. E onde está esse trabalho? Primeiro, o trabalho básico. A construção do mundo de regeneração. Não entendi, Anderson. Você está falando de família, agora está falando de construção do mundo de regeneração? Sim! O mundo de regeneração é íntimo. E onde é que a gente começa? Na reconciliação, na regeneração da convivência familiar. As pessoas da família,
são as pessoas mais próximas de nós em que a vida está nos dizendo: conserta, corrige, ampara, acolhe, aceita. A construção da regeneração não é algo externo, é algo interno. Eu preciso regenerar as relações deterioradas que eu possa ter tido e não aprofundá-las. Então, ela continua. Analisando-se as necessidades evolutivas, isso é muito sério, gente. Isso, para pensar. Isso de fato aconteceu. Houve análise. Antes de nascer, olha, você vai nascer assim, a situação é essa, a questão que você tem que trabalhar como prioridade é essa, essa e essa, por isso essas pessoas vão estar contigo. Constatam. Aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação, não só reparação, e crescimento intelecto, moral, emocional, espiritual, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Nós temos que entender que a tolerância é um exercício. Ela não é instintiva. Ela é uma construção, a lei é de progresso. Eu tenho que construir o perdão das ofensas como uma meta. Isso tem que ser algo que eu queira. Não dá para simplesmente ser uma palavra vazia num texto. Eu preciso ter uma relação com essas palavras de seriedade. Seriedade. Nós não somos vítimas. Nós somos ignorantes das leis divinas. E essa ignorância aumenta na distância que nós temos do conhecimento espiritual. Quanto mais nós desconhecemos a realidade multidimensional da vida, mais aumenta a capacidade de nós errarmos. Então, hoje, nós estamos no nosso melhor. Então, hoje é o melhor momento para que nós possamos reconciliar uns com os outros em família. Não importa o lado formal da família. Nós não temos hoje que se preocupar com a família tradicional. Isso é uma visão antiga que contraria um princípio básico da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Todas as formalidades sociais que a família precisa ser feita por héteros e tão somente, isso são os preconceitos humanos. As pessoas precisam construir laços de família com amor e não competir ou tentar dominar como o outro ama. Nós precisamos começar a ampliar a nossa visão de família, até porque a construção da família do outro é um desafio para o outro. Você construa a sua, o outro constrói a dele. Se você é heterossexual, ok. Mas nós também hoje precisamos entender que há outras configurações de família e que há amor e que por isso nós temos que crescer nessa visão. A família homossexual é um desafio para nós, para que nós aprendamos que toda forma de amor sincero, puro, é divino, é sagrado. Tudo que move é sagrado. E as relações de amor, de afeto sincero e puro, precisam ser identificadas pelo espírito imortal para além das barreiras dos preconceitos humanos. O que realmente importa
o que de fato importa. O que importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com nossos afetos ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão os nossos amores de amanhã. E isso se amplia. Lembramos de Estevão. Saulo de Tarso, quando vai à casa do caminho e vê Estevão, sua espiritualidade, sua alquimia com Cristo, sua comunhão com Deus, o choca. Era uma pacificação íntima. Nós hoje precisamos valorizar isso. Não a forma, mas o fundo. E a família é onde nós podemos começar a construir isso. Porque a família é o seguinte, você nasce nela, você está lá. Ok. Não é algo que você, quando você nasce, você criança, você não escolheu fisicamente estar ali, você simplesmente está. Mas é algo que foi detalhadamente escolhido antes de nascer. Muitas vezes aceito. Nossos pais... Acontece o seguinte, em muitos casos, na maioria das vezes, a gente programa antes. E vem. Antes do nascimento, os mentores espirituais tiram os pais do corpo físico e vão conversar com eles. Quando há problemas na última vida, alguém matou alguém, muitas vezes há resistência. E é necessário que, para um bom procedimento do processo, os pais estejam conscientes, aceitem o processo. Então, os mentores, muitas vezes, eles têm contato, juntam todo mundo, pais e filhos. Por isso, quem é médium, muitas vezes, vê criança rodeando a cama. Já vi isso, não sei se vocês já viram. A pessoa está rodeando a cama. 2 meses depois, a pessoa está grávida. Por quê? Porque já é um processo de contato prévio, contato prévio com a pessoa que irá renascer. Isso 2 anos antes da criança vir. A gente se encontra todo e rememora aquela programação, que a gente fez todo mundo junto lá no mundo espiritual. Então, a gente já se deu conta da importância da valorização dos laços familiares? Essa pergunta, ela pode ser simplesmente uma pergunta esquecida. Acabou, aparece e esqueceu. Porque ela é uma pergunta reflexiva. Ela não é só uma pergunta para compor um tempinho de distração. Essa é uma pergunta que é para nós meditarmos. Você já se deu conta da valorização dos laços familiares, da importância? Quando eu falei de mundo de regeneração, vocês já pararam para pensar que se todos saímos de uma família, se todos fôssemos educados como espíritos imortais, com um profundo amor, com um profundo cuidado, carinho, com uma valorização da vida como um todo, nós já estaríamos com um mundo diferente? Já pararam para pensar que receber filhos, e muitas vezes receber os pais de volta, já idosos, é um desafio de crescimento do nosso amor, da nossa capacidade de amar? O mundo de regeneração não virá de fora para dentro. Nós precisamos construir dentro da nossa casa essa regeneração dos sentimentos, esse retorno ao afeto, essa reciclagem, a motivação de estar juntos. Isso, gente,
precisa ser uma construção íntima. Do ponto de vista psicológico, além dos comprometimentos psíquicos específicos, quando uma criança não tem uma vida familiar ajustada, a não convivência familiar pode levar a prejuízos na formação de vínculos ao longo da vida do indivíduo. Isto é, uma criança cuja vincularidade com seus genitores, seus pais, foram danificadas por ter sérias dificuldades de relacionamentos interpessoais ou conjugais. Visto que em todas as suas escolhas, o adulto projeta o exemplo dos seus pais. Isso é algo que a psicologia desde cedo identificou. A sombra de nossos pais, da nossa vida em família, a influência na nossa personalidade, no nosso caráter. A gente hoje é adulto, mas sem que a gente perceba, nós somos a soma de muitas influências que recebemos na vida em família. É possível que, a partir de um casamento, de um relacionamento, que esteja com esta visão espiritual, que busque a amorosidade, a compaixão, o carinho, a aceitação, o respeito, a partir do casal para com os filhos e para com os outros, a gente começa a fazer uma desobsessão na alma dos nossos filhos. Nossos filhos trazem consigo, nossos filhos são espíritos milenares. Eles trazem consigo virtudes e enfermidades. Dependendo de como nós comportamos, nós estimulamos virtudes ou deficiências. Nós vivemos num mundo que é muito rápido, muito avassalador. Nós precisamos construir nas nossas relações de respeito, afeto, acolhimento, para que o cônjuge se sinta seguro, para que a criança, o adolescente, todos que convivem conosco, consigam evoluir. O nosso papel, enquanto indivíduo, é estimular a felicidade dos outros. Porque só irradiando, doando, se entregando paz, felicidade, dedicação aos outros, é que nós construímos o reino de Deus dentro de nós. A este respeito, a doutrina espírita assevera o quanto os exemplos dos pais são fundamentais. Os exemplos dos pais são fundamentais. Não basta você ter uma casa, não basta você sustentar a família. Você está com uma missão, você pai, você mãe, tem uma missão impressionante. Você que tem uma família, você tem uma missão. Levar essas pessoas para o reino de Deus. Construir nessas pessoas a espiritualização. Como? Eu tenho essa missão? Como assim? Cada um não evolui por si? Sim, tem, claro. Claro que sim. Através do teu exemplo. Nós temos um vídeo, um estudo que a gente fez há muitos anos atrás, no Arautos, e nesse vídeo nós acabamos, era um tema, um estudo, não me lembro agora qual era o tema, mas acabou que durante o estudo lá, ele ficou sendo, a gente falando sobre alma gêmea. Aí na hora que eu postei o vídeo no YouTube, alguns anos atrás, do áudio, que eu costumo gravar, esse ano não, mas geralmente eu gravo minhas palestras, depois eu ponho nesse canal do YouTube. Por que eu estou falando desse vídeo? Porque meus vídeos do YouTube, quase ninguém vê.
É 10, 15, 20 pessoas que assistem ao longo de 5, 6 anos. Esse vídeo já passou das 80 mil visualizações. É o recordista. E eu ficava pensando, como é que esse vídeo, ao contrário, a maioria é 5, 10, 15 pessoas. Esse está mais de 80 mil. E várias pessoas comentando. Alma gêmea. Entenderam? As pessoas, ao verem o vídeo, ao abrirem um vídeo, não sabem que se trata de um vídeo espírita necessariamente. Eles abrem na busca da alma gêmea. E lá vão ter uma surpresinha, porque o vídeo vai dizer justamente que não existe alma gêmea. Não existe alma gêmea. O que existe é programação encarnatória. A gente programa a encarnação visando a nossa evolução. Então a gente vai ter relacionamentos programados numa vida diante das necessidades que aquela alma possui. Por que eu estou falando isso? É justo que alguém queira ter um bom relacionamento amoroso. Só que a gente parte de um princípio egoísta. A gente quer que as relações sejam assim. Ela me dá carinho, ela me dá compaixão, ela me dá atenção, ela me dá exclusividade, ele traz flores, ele... É sempre uma relação egoísta. Para pensar. Nunca é uma relação amorosa. E aí a gente se frustra, a gente briga, a gente entra em guerra, a gente se separa. E fica na busca da alma gêmea. Pensando, se você é espírita, né? A gente esquece que existe lei de progresso. E que mesmo as relações a dois se constroem. Muitas vezes a gente vê um casal com um tal nível de amorosidade e a gente pensa, ele tem, eu não tenho. Muitas vezes o casal construiu isso em mais de uma vida. Por quê? A lei é de progresso. Eu preciso construir para merecer ter. Eu não posso ser um Cérbero, um carrasco, um Deus ciumento e achar que vou achar a pessoa que vai se submeter aos meus caprichos egoístas. Isso não é alma gêmea, isso é dominação, obsessão de encarnado para encarnado. Por isso as pessoas são tão carentes na busca da alma gêmea, porque elas querem uma pessoa que lhes seja subserviente e que lhes supra todas as necessidades emocionais. Isso é uma fantasia. E isso vai levar à desilusão. Desilusão. Por quê? Porque toda ilusão, tudo que a gente semeia, que é ilusório, que é fictício, em algum momento vai nos levar à desilusão. Então, na formação da família, que é a questão do casal, você precisa da aproximação de dois inteiros e não da união de duas metades. Você precisa encontrar a sua espiritualização. Ela não pode ser dependente do outro. Tem gente que, quando o cônjuge morre, entra em depressão e muitas vezes morre depois. Isso não é prova de amor. Isso é prova de que a pessoa não entendeu que as relações humanas passam. Todas as coisas são impermanentes. Então eu preciso trabalhar na convivência com o outro a partir da minha espiritualização, para que eu pratique com o outro não cobrança, mas doação. A vida é doação. E na relação do casal, é preciso que eu busque o meu aperfeiçoamento, a minha, como Jung chama, a minha individuação, e não
o complemento. Porque quando eu estou inteiro, eu me dou inteiro para o outro. E isso estimula no outro o seu melhor. Eu dou o meu melhor para o outro e o outro retribui, causa e efeito, ação e reação. Agora, se a relação é de cobrança, a relação é de indiferença, a relação é de ciúme, de posse, de subjugação, é lógico que a pessoa vai ficar pensando em alma gêmea, porque ela é muito egocentrada. E isso se irradia para os filhos, estimulando nos filhos que estão de butuca, estão olhando a gente, não só o que a gente fala para eles, meu filho, não, eles veem, percebem, intuem e também as influências áuricas, as auras Cirinta influenciam. Nós estamos conectados uns com os outros através das psicosferas. Então, os relacionamentos plenos, que vai transbordar para uma família plena, é a busca da pessoa em crescer e não em fazer coitadinho de mim, não em subjugar ou se deixar ser subjugado. Então, essa questão do casal é fundamental para uma família saudável. Um casal disfuncional, em que um vampiriza o outro, em vez de ser doação, um vampiriza o outro, um quer controlar o outro, gente, é um estado patológico que vai repercutir na construção frágil da personalidade dos filhos. Porque a pessoa que está assim, ela já vem de uma construção frágil, que ela recebeu da família de onde ela é oriunda. Percebam? Lei de causa e efeito. E isso, muitas vezes, a gente vem nesse processo durante séculos, fugindo do amadurecimento do ser. Então, a harmonia do casal é necessário a gente trabalhar sentimento, doação, atenção, afabilidade, doçura. E não ficar buscando uma metade eterna que te complemente. Você precisa ser inteiro. O reino de Deus está dentro de nós. Não é o outro que vai trazer complementos. Agora, eu inteiro, eu me dou inteiro. E nessa relação, há ganho evolutivo para todos. Você ganha, a esposa ou o marido ganham, os filhos ganham, a casa espírita ganha, o mundo ganha. A sua felicidade por ser um homem integral, a mulher integral, um indivíduo, é a vitória espiritual de todos. Quando um ganha, a tribo toda ganha. A alegria de um se multiplica e se irradia de forma sincrônica para o cosmos. Nós estamos todos conectados. E quanto mais eu me torno inteiro, íntegro, integral, mais eu estimulo a todos que estão em derredor nessa busca. Nós nivelamos por cima. Nós estimulamos o melhor no outro. Nós praticamos uma espécie de geishismo. Geishas eram aquelas mulheres serviçais. Nós deveríamos trabalhar as nossas relações a dois, com os filhos, sobrinhos, com um geishismo, uma doação. Doa o seu melhor e não a sua cobrança. Isso é fundamental para que a família não seja disfuncional. Hoje, o contrário, o que nós mais vemos são famílias disfuncionais. Estamos todos doentes, estamos todos ciumentos, estamos todos carentes, estamos buscando alma gêmea, estamos... O bom exemplo do relacionamento entre o casal, é o que a gente acabou de falar, né? É determinante em vários aspectos da educação dos filhos. Isso se irradia. O que exige dos pais atenção redobrada ao se esforçar em guardar as discussões para momentos oportunos. Vejam bem, a gente deveria fazer o que a gente faz
no mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente faz cursos. Curso para ser mãe, curso para ser pai, curso para ser o profissional da área que a gente é. A gente visita as pessoas aqui na Terra para ver bons exemplos. Quando chega aqui, a gente reseta tudo. Está tudo guardado no perispírito, mas a gente não lembra de nada. Vai lembrar na medida proporcional da nossa evolução, intuitivamente. Então, percebam bem, a gente precisa de curso de paz. A gente simplesmente vai sendo pai instintivamente. Com a visão espírita, a gente sabe que não recebe esse filho por acaso. Então, a gente deve cuidar da evolução espiritual, ou seja, da evolução emocional da criança. Então, esse texto está dizendo para nós o quê? Atenção redobrada. Guardar para si as discussões. Evitar a xingação. Evitar as afirmações estapafúrdias na frente das crianças ou dos filhos, mesmo adultos. Não temos como criar fantasias de que o relacionamento é sempre um conto de fada. A gente não tem como viver dentro de casa uma vida artificial. Mas é importante que a gente saiba que os conflitos entre o casal precisam ser trabalhados entre o casal. Que não se deve colocar os filhos como testemunha. Que não se deve expor aos filhos ou criticar os pais, ou denigrir a imagem, ou levantar suspeita de infidelidade às crianças, aos filhos. Isso deve ser algo que o casal deve tratar sem que isso se espalhe. O casal deve resolver seus problemas a dois e resguardar seus filhos dos problemas, das crises existenciais que eles têm. Não é o que a gente muitas vezes vê. Gritaria, denúncia, xingação, tudo isso a gente está estimulando na criança ela reproduzir esse mesmo sistema. Ou seja, a gente fala que quer o mundo de regeneração, mas transforma a nossa casa no infernão e estimula aqueles que nela estão em reproduzirem isso em suas respectivas famílias. Lá na frente, quando a gente renascer, a gente recebe uma família disfuncional que, na verdade, a raiz dela, nós temos participação, porque hoje não estamos construindo homens de bem, pessoas amorosas, pessoas em cuja fraternidade, o respeito e o carinho sejam predominantes. Dar de seu tempo. Isso é complicado, né, gente? A gente esquece que precisa. Muitas vezes, a gente é trabalhador espírita, está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Agora não, com a quarentena, mas a gente precisa dar do nosso tempo à família. Nós temos que reservar momentos para ouvi-los, para dialogar. Nós temos que parar e dar atenção. Como dar afeto sem dar atenção? A convivência constitui-se pelo diálogo, pelo interesse dedicado à vida do companheiro e dos filhos, pela educação diária, pelo tempo e sua qualidade doado aos familiares. A maioria das pessoas não doa o seu tempo aos filhos. Tem-se os filhos como se fossem bichos. Cria, sustenta, mas não sabe nem quem é. Sabe quem é, mas não há aquela interação. Nosso tempo, às vezes, é curto e nós, muitas vezes, temos prioridades, temos tarefas profissionais, tarefas na casa espírita, tarefas no clube, tarefas não sei o quê. E, muitas vezes, a relação familiar ela fica uma coisa chapada, indiferente, esquecida, estimulando desentendimento, desconfiança, ciúme,
insegurança. E a ausência de afeto desestrutura todos, inclusive os filhos. Filhos desestruturados reproduzirão lares desestruturados. Então, a gente precisa parar e dar um tempo para dar atenção à família. Então, claro que você tem coisas a fazer, todos nós temos nossa vida, mas nós precisamos muitas vezes reconciliar com esse afastamento. Vencer essa má vontade, muitas vezes as relações já estão esgarçadas. As relações estão, sabe? Então a gente precisa rever essas pessoas com um olhar de espírito imortal. Essas pessoas te acompanham, essas pessoas vêm contigo há mais de uma vida. Elas merecem um pouco de você, do seu afeto, do seu carinho, da sua compaixão, da sua paciência. Ao casal é elementar manter rotineiramente um espaço na convivência a dois. É importantíssimo, gente. A gente precisa ter um espaço para que esse geishismo, essa relação, ela perdure. O afeto não é algo instintivo, não é de bicho. Ele precisa ser construído. Ele precisa ser algo construído. O casal precisa se ver como uma dupla evolutiva. Estamos reencarnados para evoluir em grupo. Nós vamos caminhar ombro a ombro, mãos a mãos. E o casal é a dupla íntima. É aquela que pode nos proporcionar, a partir da visão espírita, nós podemos entender essa questão do geishismo, da troca de afeto, do estímulo. O casal pode, ser a dupla evolutiva, aquela que cresce, aquela que estimula no outro o seu melhor, aquela que quer ver o outro feliz. E como fazer isso se a gente não reservar tempo para estimular o namoro, o afeto, o riso, o cuidado, a sensibilidade, o diálogo? Desdramatizar, tirar o drama de todas as coisas que estão ali mal paradas, mal resolvidas. Isso é fundamental para uma vida feliz. A vida a dois permite grandes avanços na alma humana, desde que a gente entenda isso, que a gente é corresponsável. Não tem como a gente, num relacionamento a dois, apenas falar do outro. Nós precisamos construir isso mutuamente. Porque se a gente não consegue construir mutuamente, como é que a gente vai pensar em mundo de regeneração? Não é verdade? Nós temos tido um problema, gente, que é a Covid. Nesse período de isolamento, devido à pandemia, onde a família está se vendo demais, manter a harmonia na convivência pode ser um desafio muito grande. Os conflitos, muitos conflitos familiares, se ampliam, gerando estresse, ansiedade. Muitas pessoas estão se separando nesse ano. Muitas pessoas não se separam, mas estão em depressão. Não conseguem nem olhar para a cara do outro. Por quê? Nós somos egoístas. E muitas vezes vivemos uma relação em que a distância preserva hipocritamente essa relação. E como nós não queremos nos entregar, nós queremos que o outro seja, os conflitos acabam surgindo. O nosso egoísmo
é visto de perto pelo outro e nós vemos o egoísmo do outro. Ele vê o nosso, nós vemos o dele e acaba a crise. Os filhos. Manter a calma, a serenidade, a confiança e a fé. Fé em Deus, porque Deus existe. A doutrina espírita já provou. Então, saber que Deus existe, manter a profunda confiança de que tudo tem seus motivos. A Covid, ela é horrível enquanto pandemia, enquanto morte coletiva da humanidade, enquanto invigilância, mostrando o real nível de consciência das pessoas. Ok. Mas para nós que levamos a sério porque somos espíritas e sabemos que temos que nos cuidar para não contaminar os outros e por isso fazemos a quarentena, para nós que temos esse nível de consciência e acaba que a gente acaba vivendo mais tempo dentro de casa e aí questões que muitas vezes a gente meio que escondia por debaixo dos panos, a gente é obrigado agora a ver escancaradamente. É o melhor momento para tudo isso que a gente falou hoje. É o melhor momento para que nós possamos refundar as relações. Nós precisamos entender que a responsabilidade do relacionamento não é do outro, é nossa, é minha, é sua. O gaychismo que a gente falou é você que tem que partir, você que está assistindo, é você que tem que doar. Ao seu filho, à sua nora, à sua sogra, à sua esposa. Nós precisamos entender que nada acontece por acaso. E se essas pessoas, em plena Covid 2020, o grande fenômeno social da nossa vida, nós não temos uma Segunda Guerra Mundial, nós não temos a gripe espanhola, nós temos a Covid. Cansamos de ver filme apocalíptico, temos a Covid. Então não é por acaso que essas pessoas estão contigo agora, vivendo sob o seu teto. Não é por acaso. É o grande momento da reconciliação. É preciso que a gente se veja como espírito imortal. Porque nós o somos. O acaso não existe. As pessoas que estão conosco agora, em plena Covid, são justamente as pessoas que nós precisamos refundar relacionamento, afeto, aproximar corações. Muitas vezes a gente está distante do filho há muito tempo. Agora, com a necessária presença, sem desculpas, vamos nos aproximar. Vamos transformar esse limão que é a quarentena numa limonada de afeto. Torna-se urgente. Urgente. O que é urgente, hein? Já estamos chegando no final. Tranquilize. Take it easy. O que é urgente, hein? Algo urgente. Urgente é algo para já, como a gente costuma dizer, né? Para ontem. Despertar o ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que ele entenda que as situações difíceis não são castigos. Quanto mais você evolui, mais você entende que os conflitos não são castigos, que você não existe vítima, não se sinta injustiçado. Todos os conflitos, eles só existem porque nós temos o conflito no nosso íntimo. Se eu não tivesse o conflito no íntimo, seja o que for que vem do exterior, não me afetaria. O reino de Deus, ele não está em um lugar, ele não está dependente de uma pessoa, não. Ele é um estado íntimo que você constrói com amor. Todos nós
Vamos voltar a conviver um com os outros. Ninguém se livra de ninguém. A evolução, ela é cíclica. Nós estamos sempre ampliando as nossas espirais num processo mais cósmico, mais alto, se nós colocarmos bondade, caridade, acolhimento nas relações. Porque essas pessoas, elas retornarão ao nosso convívio. Como retornarão? Melhores, simpáticas, porque nós, nessa vida, nos posicionamos de uma tal forma que transformamos elas em amigos, em simpatia, ou elas continuarão antipáticas, porque elas vão retornar. As configurações, se como filho, se como pai, se como sogra, se como colega de casa, isso muda. Mas as pessoas estão sempre retornando. Então, o que a vida, o que Deus nos diz com isso? Que nós temos que nos aperfeiçoar. Não sairemos de lá antes de pagarmos o último ceitil. Ou seja, nós precisamos entender que essa convivência, ela não é fortuita, ela é o grande estímulo do nosso crescimento. Jesus fala da família muitas vezes, e uma delas é no filho pródigo. No filho pródigo, Jesus nos apresenta uma família que ama. O filho arrependido volta à casa de seu pai depois de desperdiçar os bens que ele mesmo reivindicou. Mesmo assim, o pai o recebe de braços abertos, oferecendo-lhe um banquete. Diante a parábola do filho pródigo, pensa na Covid. Nós vivemos muitos anos, às vezes décadas, afastados, do coração afastado, vivendo sob o mesmo teto. Hoje, a quarentena nos obriga a estar próximos. Por que não sermos? Lembram da parábola, né? Eu não vou contar a parábola aqui. A gente deixa para uma próxima palestra, a gente só fala dessa parábola. Mas nessa parábola tem 3 personagens. O filho que deixou, pediu a herança e foi. O filho que ficou e o pai. O filho que ficou resmungando quando o filho voltou e o pai deu toda a atenção. Por que você cuida dele? Eu estava sempre aqui, você não me deu nada disso. Ou seja, ele estava junto com o pai, mas não aprendeu. O pai é o que nós devemos ser. É o amor de Deus que tudo acolhe. É a reconciliação. É o pai que vai em direção, vê a imperfeição do filho, vê a limitação do filho e o acolhe. Isso é Jesus falando. Olha que coisa, olha que lição Jesus nos traz. Jesus nos traz a lição do filho pródigo, mostrando qual o nosso papel na vida em família. Nós precisamos ser aquele que vai em busca do outro e tenta estimular nele o seu melhor, fazer um banquete para ele. Nós precisamos crescer juntos. Nós precisamos crescer juntos. Nós precisamos entender, gente, lá em Marcos 24:30, uma mãe pede que a filha está enferma, endemoniada, e Jesus cura. Então, as relações familiares, elas são relações de intercessão. Muitos de nós reencarnamos porque pessoas que foram da nossa família em outras vidas pediram muito, nos auxiliaram, nos resgataram, nos colocaram em cursos. A lei do afeto. Quem leu o Nosso Lar lembra, né? Que aquela família, que André Luiz... Por que André Luiz foi para aquela família? Ele não lembrava, mas aquela família é família dele. Uma família multimilenar, que ele naquele momento não lembrava. Ele não foi colocado naquela família lá em Nosso Lar por acaso. Tobias não era por acaso. Então a gente vai ver que nós, muitas vezes, você que tem filho, que é espírita, que tem pai, que tem irmão, muitas vezes a gente pede pelos nossos, de põe o nomezinho lá,
na cura. A gente ora pelo nosso ente querido. Família está sempre intercedendo. Esteja encarnada, esteja desencarnada, não é algo que a gente deva se afastar, se livrar. É importantíssimo que nós mantenhamos esses laços. E na desobsessão? Nas reuniões de desobsessão, espíritos atrasados, espíritos raivosos, espíritos cheios de ódio, é comum acontecer o quê? Quem vem resgatar esses espíritos do mundo espiritual? Sua mãe, seu pai. Então vocês vejam que a má educação que a gente dá a nossos filhos hoje nos levará no mundo espiritual a uma vida angustiada. A preocupação que você tem com seu filho, se você não educa hoje, não acaba quando tu desencarna. E por que as mães vêm muito? Por causa dos laços de afeto. Não é uma obrigação. Você está vendo seu filho se tornar um obsessor. E ele se tornou obsessor porque você não deu orientação, porque você nunca ensinou ele a orar, que você não falou que era um espírito imortal, você não educou o seu filho, você não deu convivência, você não deu afeto. E muitas vezes, essa pessoa, quando desencarna, não está bem. E ele não estando bem, esteja encarnado, esteja desencarnado, quem disse que a gente vai estar bem? Então, o cuidado com a família, gente. Agora vamos chegar aos momentos finais. O cuidado com a família é urgente. Família é intercessão e desobsessão juntos. Nós precisamos desassediar as emoções antigas, que muitas vezes nos acompanham de outras vidas, desdramatizar as relações e começar a entender que são vários espíritos que estão ali convivendo conosco e que necessitam do nosso coração. Jesus nos convidou à tarefa da reconstrução do mundo. E isso começa dentro de casa. A Covid, ao nos obrigar ao maior convívio, mostra para nós que o mundo maior busca, através da família, a construção desse mundo novo. Percebam, a regeneração surge no horizonte. E eis que somos obrigados a uma convivência mais íntima com nossos entes queridos. Eis o momento da construção do mundo novo. É o momento em que precisamos estar em contato com o nosso coração, de reconciliar com aqueles que estão conosco, de vencer o nosso antagonismo, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Acordemos, suemos agora para que não choremos depois. Que Jesus nos seja a bússola, interceder, socorrer, amparar, acolher. Esse tema é fundamental para nossas vidas. É um tema de uma vida. Reencarnamos, gente, para conviver em família com amor. Espero que nessas breves palavras nós possamos ter ajudado a vocês. Confesso a vocês que esse estudo, para mim, foi muito impactante. E graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade superior, durante todo esse tempo que estávamos aqui falando, sentimos como é sério, como a espiritualidade está investindo na família. É um momento muito importante nas nossas vidas. Espero sinceramente que esse estudo, todos esses textos de reflexões espíritas, possam ter trazido para nós, para vocês e para todos nós, alguma coisa de útil, de importante. Tá bom? Eu quero agradecer ao Esperança em Cristo, aos amigos do Esperança em Cristo, pelo carinho e por estar conosco, fazendo parte das nossas vidas, da nossa caminhada espiritual. Somos irmãos e que Jesus possa nos amparar. Para terminar, nós vamos fazer uma pequena prece final, uma prece de celebração, agradecendo a Jesus a oportunidade desta encarnação. Jesus, bom e amado Mestre, Rabi da Galileia,
diante, Jesus, dos conflitos que temos em família, diante, Jesus, dos conflitos que temos dentro de nós. Nós suplicamos, Senhor, vem, Jesus, vem, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Permita, Jesus, que nossa alma possa se refazer, acordar, Jesus, para a imortalidade. Ó Mestre, Rabi da Galileia, que teu olhar, meigo e doce olhar, possa estimular em nós o amor, o perdão, a fraternidade. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que tivemos nesta vida através do conhecimento espírita. Que nós possamos, Jesus, ainda nesta encarnação, estar em plenitude com os amigos, com a família, conosco mesmo. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.